8h33 pelo horário de Brasília. Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras de proteção facial para pessoas com sintomas gripais, pessoas que apresentem fatores de risco para a Covid-19 e casos suspeitos da doença. De acordo com a nota técnica, os grupos com fatores de risco para complicações da Covid-19 incluem imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades em situações como locais fechados e não ventilados, locais com aglomeração e também nos serviços de saúde. No documento, a pasta destaca que, embora a Organização Mundial da Saúde tenha declarado o fim da emergência em saúde pública de importância internacional, o vírus continua a circular no Brasil e no mundo. A pasta também reitera a importância da vacinação contra a Covid-19, disponível para toda a população acima de 6 meses de idade. O reforço da bivalente está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que tenha recebido pelo menos 2 doses da vacina monovalente. O secretário de Governo de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, João Carlos de Souza Brecha, admite que utilizou a senha de uma enfermeira para excluir do sistema do Ministério da Saúde os dados falsos sobre a vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha dele. Os dados tinham sido incluídos por ele mesmo diante da pressão da Defensoria Pública para melhorar a taxa de cobertura vacinal durante a pandemia. De acordo com o jornal o Globo, Brecha afirma que, diante da urgência de inserir os dados no sistema o mais rápido possível, foi organizada uma ação conjunta na qual houve compartilhamento de logins e senhas de acesso. O secretário argumenta que, embora as inserções indevidas tenham sido registradas em seu nome, isso não significa que ele efetivamente inseriu as informações no sistema. As declarações foram dadas em depoimento à Polícia Federal ao pedir a revogação da sua prisão. A defesa do secretário, no documento protocolado no STF, também destaca que Bolsonaro viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro após a exclusão dos dados. Portanto, segundo os advogados de defesa, a inclusão indevida das informações não causou danos. À Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não se vacinou e negou participação em qualquer iniciativa para adulterar o próprio cartão de vacinação e também o da filha. Agora são 8h35 pelo horário de Brasília. Se você acordou, ligou o rádio agora ou ligou a TV aqui, a transmissão da Band News na sua Smart TV, e vai se deparar pela primeira vez com esse termo aqui, com esse nome, Grupo Wagner, pode se preparar que ao longo de todo o fim de semana e dos próximos dias você vai continuar ouvindo falar sobre esse grupo. Nessa manhã, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou a rebelião de membros desse grupo, o Grupo Wagner, como uma facada nas costas e prometeu punir quem trair as Forças Armadas. Foi um pronunciamento feito à nação neste sábado. Esse discurso de Putin aconteceu horas depois de o líder desse grupo, o Grupo Wagner, afirmar que quer depor o comando militar da Rússia e tomar o controle de instalações militares de 2 cidades russas. Sobre esse assunto, para explicar o que está acontecendo, os riscos para essa região e também para todo o planeta, né, diante de um novo conflito, a gente está em contato aqui com o professor de Relações Internacionais, pesquisador da USP, professor Pedro Costa Júnior. Professor, muito obrigada por acordar cedo, conversar conosco aqui na Band News FM. Bom dia. Bom dia, Carla. Satisfação revela. Bom dia, Fábio. Bom dia. Prazer estar de News. Sempre bom conversar com o senhor, professor, nos ajudar a explicar o que está acontecendo. No primeiro momento, professor, pegou muita gente de surpresa esse anúncio, né, de um novo conflito entre as Forças Armadas da Rússia e esse grupo que é um grupo mercenário. Isso já vinha acontecendo? Quem acompanha de perto esse conflito já sabia que isso poderia acontecer? Carla, já havia rumores, né, de que algo desse tipo poderia acontecer. De qualquer maneira, é uma notícia que pode trazer, segundo as informações ainda, isso é preciso dizer, né, elas ainda são muito incipientes, são cruzadas, são de certa maneira nebulosas, né, nós estamos em contatos com pesquisadores, think tanks da Rússia e em volta disso para a gente saber exatamente o que está acontecendo lá, né, passamos aí a madrugada toda apurando o que está vindo, né? Mas de maneira geral, né? Eu acho que, em primeiro lugar, esclarecer o que é o Grupo Wagner, né? O Grupo Wagner é um grupo que é um grupo paramilitar que fazia parte do exército russo e no final dos anos 2000
aí perto de 2010, ele vai ganhar autonomia e se tornar um grupo privado, um grupo de guerra, de segurança militar, mas privado ou privatizado. Na verdade, nada mais é do que um grupo de mercenários. Ou seja, você contrata esse grupo para que ele faça a guerra em nome do seu país. Por que isso? Porque há certos milindres, que um país não quer se comprometer ao fazer uma guerra e contrata, então, alguém para entrar por ele. E, por outro lado também, é muito mais barato você privatizar a guerra do que fazer a guerra. Você não faz a guerra com os seus homens, você não precisa dar treinamento, você não precisa bancar um exército, então você contrata uma empresa privada. Também é importante ressaltar que o grupo Wagner não é o único grupo de mercenários do mundo. Se nós pegarmos, por exemplo, ainda no final dos anos 2000, e nessa virada de 2010 em diante, nós temos um grupo que foi amplamente utilizado no Oriente Médio, tanto na guerra do Iraque como na guerra da Síria, que é o Blackwater. Foi utilizado, nesse caso, pelos Estados Unidos, muito pelo governo Obama, um grupo privado, também um grupo de mercenários. E, importante dizer de saída também, lembrar do clássico da ciência política, o livro que é o pai da ciência política, que é Nicolau Maquiavel, e um príncipe, e o príncipe já alertava para nunca confiar o príncipe, os governantes, nos mercenários, que é o caso desses grupos privados. Por quê? Porque o mercenário ele não serve a um país, ele não tem causas, ele não tem ideias, ele não serve a uma nação, ele serve aos seus próprios interesses, que num primeiro momento é sempre o dinheiro. E, por fim, o grupo Wagner ele atuou muito na guerra da Ucrânia, desde 2014 em diante, ali na região do Donbass, exatamente porque a Rússia não queria se comprometer naquela região, e atua também muito na região da África. Então, esse é o quadro geral. E nesse momento, há um desentendimento entre o líder do grupo Wagner e o ministro da Defesa russo, o general Shoigu. Essa cisão entre os dois é que provocou esse levante do grupo Wagner, que nesse momento se levanta sobretudo no sul da Rússia e que abre espaço, Carla e Fábio, para que uma ofensiva ucraniana, já que aquela famigerada contraofensiva foi muito malfadada, mas ela possa agora se realizar, porque o exército russo ele tem dois focos: conter dentro o grupo Wagner e continuar lutando a guerra, obviamente, na Ucrânia. Nesse ponto, professor, o Prigozhin acusou o Ministério da Defesa da Rússia de atacar acampamentos da organização e por isso prometeu retaliação. De fato, deve ter realmente acontecido isso? Esse é um argumento ou essa é só uma desculpa para que essa ação pudesse acontecer, mas na verdade há algo muito maior ou eventualmente possa haver algo muito maior por trás, quem sabe dinheiro talvez envolvido, como o senhor mesmo disse? É uma pergunta capciosa, Fábio, porque essa é a versão do Prigozhin, que é o líder do grupo Wagner, mas quer dizer, de que houve um ataque do exército russo ao batalhão de Wagner, ao grupo Wagner, esse grupo mercenário na batalha de Azov, foi uma batalha muito cruel, uma batalha muito selvagem, e na verdade os dois estavam lutando ali contra as forças ucranianas e da OTAN. E naquele momento, e apoiadas pela OTAN, e naquele momento o Prigozhin ele acusa o Shoigu de ter dado uma ordem, o general Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, de ter dado uma ordem para atacar o grupo Wagner. A Rússia nega, diz que não houve esse ataque, e o Prigozhin afirma que esse é o motivo da cisão. Isso ainda não está claro para nós, isso está bastante nebuloso, você tem duas versões, e o fato é que o Prigozhin ele foi para uma ponte, para um caminho sem volta, ele queimou as pontes. A declaração do Putin hoje de manhã foi nesse sentido, porque é importante ressaltar também que o Prigozhin ele poupa a figura do Putin. O discurso dele é no sentido de que o Putin ele está sendo traído pelo Shoigu, que o Shoigu ele está envolvido em corrupção e está envolvido em interesses escusos.
e que o Putin o Putin está blindado, o Putin não está sabendo disso que está acontecendo. Então, a cisão dele é interna, no sentido de disputar espaços, mas poupando o Putin, né? Disputar espaços internos na Rússia. Então, essa versão tem prevalecido até agora, de um lado e de outro, e o Putin disse o seguinte, olha, que ele atravessou um caminho, que agora não tem mais volta, e ele vai ser combatido. Ele se tornou um inimigo. Né? E aí, do outro lado, né, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, a Ucrânia que, digamos, não tem nada a ver com isso, ou tem tudo a ver com isso, né? Prepara já, né, isso também são notícias incipientes, prepara uma ofensiva por esse momento frágil que a Rússia vai passando. E aí, professor, o que nós estamos assistindo é uma guerra política em meio a esses combates que acontecem fisicamente, né, que acontecem realmente. O senhor está falando sobre a abertura de uma possibilidade de uma contraofensiva da Ucrânia e pergunto também com relação aos perigos e aos riscos a que a população russa está exposta. O senhor acredita em conflito armado, em bombardeios, eventualmente, em grandes cidades russas a partir desse conflito político? Carla, na minha avaliação, né, do nosso ponto de vista, dos nossos estudos de pesquisa, enfim, na USP e nas conexões internacionais que nós temos, nas universidades e think tanks que nós temos, que estão vendo isso, ainda é cedo para falar isso, né? A situação é grave, isso é importante ressaltar. Digamos que nós tivemos 2 momentos muito graves mesmo, né, com relação desde o início da guerra, né? A primeira foi a preparação da exclusão da Rússia do sistema do SWIFT, que foi o auge das sanções do Ocidente, mas que a Rússia saiu muito bem, porque ela já vinha preparando uma saída, na verdade, desde 2014, quando ela começou a ser sancionada, que foi o chamado pivô para a Ásia, quando ela adapta os seus mercados para a China, sobretudo, e também para a Índia, que são as 2 maiores populações do sistema internacional e os 2 maiores, consequentemente, consumidores do mundo. Então a Rússia conseguiu sair-se bem. Não que ela não tenha sentido as sanções econômicas, mas ela saiu bem. Mas desde então, cara, a gente pode falar que nós estamos assistindo, neste momento, a maior reviravolta desde o início da guerra. Quer dizer, não se esperava por algo desse tipo. Né? Mesmo a contraofensiva ucraniana, que foi desenhada há 6 meses, que foi meticulosamente desenhada pelo Ocidente há 6 meses, e que foi muito malfadada, que estava vindo como uma frustração explícita, né? Nada pode se comparar ao que está acontecendo agora, porque se trata de uma reviravolta realmente que não se esperava. Agora, é muito cedo para falar se isso pode provocar as proporções disso dentro da Rússia, né? Certamente isso mira uma espécie de motim dentro do exército russo. A resposta russa foi rápida, o Putin disse que a resposta vai ser contundente, né? Não poderia ser de outra maneira, né? Mas é cedo para falar se isso pode desdobrar, por exemplo, numa guerra civil, que isso, no nosso horizonte próximo, né, não parece o caso, ainda. E só para encerrar, professor, para a gente ter uma ideia do ineditismo da coisa e da gravidade da situação, qual foi a última vez que a gente teve uma turbulência tão grande assim na Rússia envolvendo militares e a possibilidade de uma guerra civil? Lá ainda em 93, com o Boris Yeltsin no governo, houve algo semelhante envolvendo militares com bombardeios, mas há registro de coisa semelhante nos últimos anos? No governo Yeltsin, você lembra bem, né? Teve o democrata Yeltsin, né? Ele passa a imagem de ser um grande democrata dos anos 90. Certa vez ele jogou tanques no parlamento, no Congresso russo, ali nos anos 90, porque ele quis destituir o poder, né? Não gostaria que eles votassem contra as medidas dele, né? Então ali foi o auge, né? Quer dizer, a Rússia tem essas coisas, digamos assim, e agora em guerra, né, isso vai provocando coisas do tipo, né? Me parece que o mais importante agora é olhar a rapidez e a força que vai ter
a resposta do exército russo, né, do exército do Putin. Um movimento muito importante também, Fábio, se você me permite ainda, que é a manutenção do Shoigu no Ministério da Defesa. Né? Ele bancou o Shoigu até agora, vamos ver se isso vai continuar acontecendo, porque o Shoigu é, de certa maneira, o pivô disso tudo, né? Porque é a cisão dele com o líder do grupo Wagner, que, digamos, abriu a tampa desse caldeirão, e a força dessa resposta, porque, de fato, né, ali no sul da Rússia, alguns prédios, né, eles foram tomados, né, estão sendo tomados, e a resposta deve ser e tem que ser contundente para isso não se espalhar, e tem que ser rápida. Então, os próximos momentos vão ser muito decisivos, e aí, como vocês gostam de dizer, né, em 20 minutos realmente tudo pode mudar. Nossa, realmente. Ô, professor, eu tô com medo de atrasar, mas os nossos ouvintes têm muitas dúvidas com relação a isso. Por exemplo, porque está sendo uma aula, né? Sem dúvida. A Rose, ela pergunta sobre a nacionalidade das pessoas que são recrutadas para esse exército, para esse grupo de mercenários, o Wagner, se são somente russos. E também a nossa ouvinte do Rio de Janeiro, a Vera, quer entender o porquê de o general russo ter mandado atacar esse grupo de mercenários, já que eles estariam lutando do mesmo lado da guerra, não? Duas excelentes perguntas, né? Vou começar com a Vera. Vera, primeiro, essa informação, ela não é verificada, né? Como nós discutimos aqui, né, e o Fábio trouxe muito bem, essa informação é uma afirmação ambígua. O exército russo e o governo russo e o porta-voz da Rússia, o Dmitry Peskov, que é quem fala em nome da Rússia, ele negou essa informação que foi dada pelo grupo Wagner. Então, não se pode afirmar com certeza, ou se afirmar ainda, ou mesmo se afirmar, que houve um ataque ao grupo Wagner em Azov, na Batalha de Azov, onde eles lutavam juntos por parte do governo russo. Eles estavam lutando juntos contra o exército ucraniano, que é o que eles estão fazendo desde o começo da guerra. Então esse é um ponto relevante, né? O segundo ponto, que é o ponto da Rose, também um ponto muito interessante, Rose, é o seguinte: essas pessoas são regimentadas, no caso específico do grupo Wagner, majoritariamente da Rússia, porque esse grupo, ele nasce do exército russo. Ele tem equipamentos russos, equipamentos militares russos, armamento russo, financiamento russo. É um grupo, digamos assim, entre aspas, paramilitar russo, mas que também abarca pessoas de outras nacionalidades. No caso de grupos mercenários e grupos privados de fazer guerra, como, por exemplo, o que eu citei aqui há pouco, o Blackwater, que atua em outros países, eles têm uma característica mais heterogênea. Tem mercenários que estão atuando, por exemplo, a favor da Ucrânia, e grupos mercenários contratados pela Ucrânia e pela OTAN, que tem, digamos, soldados, entre aspas, do mundo todo. Né? Vira e mexe, nós temos, por exemplo, brasileiros que estão lutando lá nas reportagens, né, que nós vemos aqui no Brasil, de brasileiros que estão lutando na guerra da Ucrânia como mercenários, né, e que estão lutando em condições muito precárias, porque a eles são oferecidos salários e condições que acabam não se realizando. Mas é importante dizer, e a pergunta da Rosa é muito pertinente, que essa chamada privatização da guerra, é um termo que ficou muito comum no governo Obama, ela se tornou cada vez mais comum a partir dos anos 10 desse século, de 2010 para cá. Por quê? Porque os exércitos de todas as grandes potências, eles pensaram o seguinte, né? Qual que é o raciocínio? É mais barato nós contratarmos empresas privadas para fazer a guerra para a gente, que a privatização da guerra, que a contratação desses mercenários, do que mandarmos os nossos exércitos. Por dois motivos básicos. Primeiro, pelo custo. Manter exército custa caro. E segundo, quando você tem baixas, você tem que explicar isso para a população interna. Você tem que explicar isso para as famílias, você tem que explicar isso para a imprensa, para a opinião pública. Enquanto esses soldados de exércitos privados, de mercenários, né, soldados entre aspas, esses mercenários mesmo, eles não trazem esse preço moral, digamos assim. Não precisa esse tipo de custo interno que um exército tem. Então esses grupos ficaram cada vez mais atuantes. Né? Mais uma vez, há mercenários lutando do lado da Rússia,
No caso da Rússia, o grupo Wagner é muito ligado, ou era muito ligado, ao exército russo, inclusive à doutrina militar russa. E há grupos também mercenários lutando a favor da Ucrânia e apoiados pela OTAN, que já estavam, muitos deles, lutando a favor dos Estados Unidos, tanto na Síria, como no Iraque e como no Afeganistão. Uau, que aula! Professor Pedro Costa Júnior é professor de Relações Internacionais e pesquisador da USP. Seria ótimo a gente ter essa aula todos os dias, todos os sábados, sei lá, né, Fábio? Obrigada, professor Pedro. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Imagina, Carla, satisfação. Imagina, obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Abraço. E é incrível, assim, os nossos ouvintes, eles estão com muitas dúvidas, né? Muito curiosos com relação a essa situação. Já, mais informações, mais entrevistas e as perguntas que estão chegando aqui pelo nosso WhatsApp serão repassadas a especialistas. 8h50.